Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Conhecimento Empreendedor. Eu sou Christian Costa e hoje nós vamos falar sobre os riscos de você não ter uma assessoria jurídica na sua empresa. E para isso, eu convidei aqui um advogado, amigo meu, Dr. Joab Brito, da Lopes e Brito. E seja bem-vindo, viu? É um prazer aqui estar recebendo você nesse nosso podcast. E eu queria já introduzir, né, nosso assunto, que é importantíssimo, né, porque a gente está falando de risco, né, de ações, riscos de até mesmo de levar uma empresa à falência. Né? Então, quais são os riscos que as empresas correm por não ter um advogado, né, por não ter uma assessoria jurídica? Aí eu queria que você falasse para a gente, nos ajudasse no entendimento dessas questões. Dr. Joab, com a palavra. Muito obrigado, boa tarde ou bom dia e boa noite para quem estiver assistindo aí em seu determinado turno. Fico feliz, né, por estar aqui, pelo convite, para poder participar e a gente discutir sobre esse tema muito importante, né? O ramo do direito, ele tem muitas abrangências e especialmente no ramo empresarial, né? Hoje a gente consegue identificar que a presença do advogado, a presença de uma consultoria jurídica numa empresa, ela não é um custo, né? Muitas pessoas tinham aquele preconceito de que ter um advogado é um custo. Não, o advogado, a presença de um advogado, a presença de uma consultoria, de uma assessoria jurídica é um investimento para a empresa, né? Onde ela vai conseguir minorar, né, os riscos processuais, né? Riscos que podem inclusive levar à falência da empresa. Então, penhora de bens, né? Uma série de inconvenientes, uma série de problemas que podem ser evitados, né, se tiver assessoria jurídica, né? Perfeitamente. Então a ideia da assessoria jurídica é justamente isso, acompanhar o empresário, acompanhar o empreendedor, para que ele consiga desenvolver as suas habilidades empresariais com tranquilidade, né, com confiança, né? Ter a assessoria jurídica é justamente isso, o advogado trazer confiança para as ações que o empresário vai tomar. Então, hoje o ramo empresarial, ele se divide em várias espécies, né? A gente tem aí no ramo empresarial, o direito civil, o direito do consumidor, o direito trabalhista, o direito tributário, o direito constitucional e assim vai. São várias espécies dentro desse ramo, com muita abrangência aí para trabalhar. Joia. E assim, a gente, para facilitar, tá certo? O entendimento e a didática, a gente separou aqui, eu separei 3 ramos para a gente se ater. Que assim, eu diria que são os 3 ramos que mais pesam para o empresário, pequeno micro empresário, que tem a sua loja, aí, que tem o seu comércio. A gente separou aqui o risco na área trabalhista, né, que acho que esse é o grande fator. Risco na área fiscal e tributária, né? E o risco na parte contratual, que aí a gente pode falar sobre problemas que podem ser evitados com assessoria jurídica, com fornecedores, com clientes, né, consumidores, com os shoppings ou com os locadores, né, que fazem na locação, e vocês também atuam, né, para ajudar a negociar contrato com o locador, enfim. Ou seja, então eu separei aqui para a gente conversar 3 riscos, né, 3 áreas, 3 ramos em que tem os maiores riscos para os empresários, né, trabalhista, fiscal e contratos. Então não sai daí porque assim os assuntos aqui hoje vão ser práticos mesmo, porque você vai dar dicas aqui de como não se embolar, né, não ter problema. Porque um problema trabalhista, por exemplo, pode levar a empresa à falência, né? Exato. E assim, nada substitui o advogado nessa hora, né? Mas hoje você está aqui exatamente prevenindo, né? Passando esse conhecimento seu aí para prevenir alguns riscos e você que está nos assistindo aí, fica realmente um conselho, né? Contrate um profissional, um advogado, uma assessoria jurídica para te ajudar nisso aqui, porque aqui são apenas alguns pontos que a gente vai levantar, né? Muito superficialmente, porque não dá para discorrer sobre todos. Perfeito. Vamos lá, vamos então falar sobre a questão trabalhista, né? Que eu acho que é o principal problema hoje, é o maior risco que eu vejo
né, um risco iminente, porque são muitas regras, muitas leis, muitas específicas. Então, por exemplo, você comerciário tem uma legislação, tem uma convenção, né? Tem as suas categorias, os funcionários têm as categorias, e não é simplesmente o valor que você vai pagar, não é simplesmente o que você quer, e sim é o que está na convenção. E a convenção, às vezes, dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e aí muda depois. Se você não estiver acompanhando, não é papel do contador, tá? Né? Porque tem muitos contadores que acabam fazendo meio que os dois, tentando, né, fazer o trabalho do advogado, mas não funciona bem assim. Não. Então, vamos lá. Na área trabalhista, quais são os riscos que o empresário corre? E se você puder já dar algumas dicas já para quem está nos assistindo aí já rever, né? Pegar só essa deixa final aí que você falou, é a questão do contador. Quando a gente vê um problema na empresa, sempre falam, né? A culpa foi do contador. O contador que me orientou, o contador que falou dessa forma, enfim. Eu costumo falar, até para os nossos clientes lá no escritório, que a empresa ela precisa se desenvolver com um bom jurista, né? Com uma boa assessoria jurídica e com uma boa contabilidade, né? Pelo menos uma contabilidade atenciosa, né? Trabalhar os dois em conjunto é sucesso, né? É índice de sucesso aí para a empresa. E aí vamos falar aqui da área trabalhista, né? É um ramo muito importante na parte empresarial, na parte da consultoria jurídica empresarial. Por quê? Porque se você erra numa contratação, se você erra num benefício, né? Se você erra numa leitura de uma convenção, você pode ter um prejuízo muito grande. A gente já viu micros empresários aí, eu até mesmo empresário de pequeno porte, né? Aquele que vai abrir um comércio ali na frente da casa dele, mas não consegue fazer sozinho o trabalho. Aí ele vai contratar uma mão de obra para auxiliar, mas aí faz a contratação errada. De repente ele tem uma reclamação trabalhista aí, uma sentença de 100 mil. Já vi pessoas nesse sentido aí, se desesperar e procurar a gente. Doutor, não sabia do processo, só vim ver aqui depois, agora na fase de execução. E tá em 100 mil, 180 mil, e eu trabalho para sobreviver, para comprar o pão. E aí, como é que faz, né? Então, são esses detalhes assim que a gente costuma ponderar. Isso que eu tô falando de quando você contrata apenas um. Mas quando você tem uma empresa grande, que você tem várias contratações, vários funcionários, né? E aí você precisa ter uma boa consultoria para entender qual é a convenção, né? Em que convenção ele está enquadrado? É comerciário? É industrial? Né? É transporte? Então você precisa fazer uma leitura do que quais são os direitos que ele tem, quais são o sindicato, né? Toda essa regulamentação. Então, esse estudo é importante. Depois você vai para análise também contratual. Assinar carteira de trabalho. Tem pessoas que tem empresas que têm aqueles vícios, né? Vou contratar 3 meses sem carteira, depois de 3 meses, se passar no teste, eu vou lá e assino a carteira. É um grande risco, né? Que as empresas costumam fazer. Então, qual o certo aqui, então, já existe o contrato de experiência, só que o contrato de experiência, ele já é na contratação da carteira. Exatamente. Né? Tem muita gente que confunde, mas não tem um contrato de experiência. Não, o contrato de experiência é mais um documento que faz parte da contratação. Então não existe contratar sem carteira assinada. Pisou o pé na empresa, já tem que estar com o exame médico feito, né? Toda a documentação já entregue e já na contabilidade. Exatamente. Só pode pisar o pé para trabalhar com todos esses requisitos cumpridos. Exatamente. E assim, o que é importante assim é que os empresários pensam, eu vou contratar e se não der certo, com 3 meses eu vou demitir. Aí eu tenho que pagar isso. Não, com 3 meses você vai demitir, vai encerrar o contrato. É só você fazer o contrato corretamente, né? E o contrato são no máximo 90 dias, você pode dividir 45 mais 45. É só você entender, eu preciso fazer um teste com essa pessoa, então eu vou fazer o contrato correto. Exato. Aí não deu certo, rescinde pelo fim do contrato de experiência, sem problema nenhum. Então, é um requisito é um benefício que a lei traz para você conhecer aquele trabalhador,
trabalhador, e você não se amarrar a ele, ou então ter que pagar verbas rescisórias altíssimas lá no futuro. Então, são esses itens aí que acabam, se o empregador, se o empresário, ele não se atenta às suas obrigações, né, primárias, né, vamos dizer assim, eles acabam se prejudicando, né? E aí a gente vai mais além. Aí tem a questão de carga horária, né? Numa relação de trabalho. Aí você tem que se preocupar com a carga horária. Qual é a carga horária de um telefonista? Qual é a carga horária de um porteiro? O que é a convenção daquela categoria determina? Então, esse estudo você tem que fazer. Qual é a carga horária que a lei permite, semanal, mensal, né? São essas observâncias. Ultrapassou a carga horária, pagamento de hora extra, ou a lei permite, a convenção permite uma compensação, uma folga. Então, são vários detalhes assim que se o empreendedor for no escuro, ele pode se perder. Aí ele vai se perder. E assim, às vezes, a gente pensa assim, mas o direito é só para os trabalhadores. Não, o direito também é para o empregador, que tem benefícios que às vezes ele nem conhece. Nem conhece. Então, você tem algum caso assim que você possa contar pra gente, sem citar nomes e tal, de alguém que realmente foi pego de surpresa, algum pequeno empresário que ou fechou ou correu um risco de fechar em vez de falir mesmo? Sim, a gente tem no nosso escritório, inclusive recentemente eu acompanhei um cliente que ele viveu essa situação. Era uma pessoa de food truck, né, aqueles equipamentos de venda de lanches na rua, nas pracinhas de bairros. E aí ele teve uma decepção, uma pessoa que ele ajudou ele também e tal, mas aí ele correu o risco de não assinar a carteira no início. Posteriormente assinou a carteira, mas quando chegou no final do vínculo, fez um acordo, o funcionário queria pedir demissão, aí ele fez um acordo para pagar as verbas rescisórias, para ele sacar seguro-desemprego, aí vai fazendo esses jeitinhos brasileiros. Concessões, né? Exato. Por fim, o reclamante, o funcionário se beneficiou de todas esses benefícios aí trabalhistas, né? E depois colocou ele na justiça, né? Protocolou uma ação, e aí ele chegou desesperado no nosso escritório, e eu falei, fique tranquilo, a ação era 190 mil, mas eu preciso fazer a leitura de tudo, né? Imagine, uma pessoa microempresário vendendo um lanchinho ali para sobreviver e de repente uma situação de 190 mil. Não vai tirado da onde não tem para poder pagar. Nós conseguimos analisar toda a documentação, né? E conseguimos derrubar praticamente todos os pedidos, né? A única coisa que a gente não consegue derrubar é aquilo que está aprovado. Por exemplo, o vínculo de emprego. Sim. Não tinha carteira assinada, mas ele pagava mensalmente o valor na conta. Então, o reclamante juntou tudo isso. Então, aí você não consegue derrubar. Então, aí é onde a gente orienta. É justamente a ideia de você ter uma consultoria que lhe abra os olhos para a realidade. Aqui é melhor você fazer um acordo. Porque se você for pra frente, tem uma condenação maior, tal. Não, aqui dá pra brigar. A gente pode brigar, pode ir lá na frente, buscar testemunha, tal, porque a gente consegue derrubar esse processo todo. Mas tem casos que não. Então, uma situação como essa, a gente analisou a documentação toda e, por fim, conseguimos retirar ali quase 90% dos pedidos do reclamante e um valor de 190 mil desceu para 9 mil. Era o justo, né? Que era o justo, né? Real, que era o né? justo. Então, realmente, o trabalho foi... Mas só que ele só procurou no momento já de desespero. Desespero. E quando, na verdade, a proposta da assessoria jurídica é preventiva. Preventiva. Né? Não esperar ter uma ação, né? Para deixar a empresa, né? Numa situação complicada. O que mais? Na situação trabalhista, você falou de carga horária, né? Falou de contratação, né? Assinatura de carteira, são os pontos, eu diria que são os pontos principais, né? Assinatura de carteira, primeiramente, depois vem a questão do dia a dia, né? O dia a dia. E é por isso que é importante ter assessoria jurídica, porque é o seguinte, vocês vão conversar e vão entender, né? Quando você chega numa empresa, o que você faz para dar assessoria jurídica? A primeira coisa, quando a gente recebe, né, um convite para levar uma proposta, é a gente conhecer o cliente, né? Aí a gente tem o maior prazer de ir na empresa, né? Acompanhar mesmo, assim, o dia a dia, né? No local. Talvez no dia a dia depois a gente não
não possa acompanhar. Mas você vê a rotina, pelo menos inicialmente ali. Inicialmente precisa. É Sim, preciso sim. você ir lá, conhecer, e aí você não pode ir todo dia, mais periodicamente, né? Você vai lá uma vez no mês ou de 2 em 2 meses para poder ver a dinâmica, se está atendendo aquilo que você orientou. Certo. E aí é onde eu trago a divisão que a gente traz aqui no direito trabalhista. A gente tem no direito trabalhista 2 atuações. Uma que é a preventiva, e a outra que é a repressiva. Então, a preventiva é o momento que você orienta o cliente. Olha, aqui, cheguei na sua empresa, vi aqui que o funcionário está trabalhando sem um EPI, está trabalhando sem suas luvas, está usando aqui produtos químicos, mas não está usando a luva, não está usando a máscara. Então, isso é prejudicial para a saúde, né? Então, vamos ter cuidado, vamos aqui criar procedimentos, né, de entregas de EPIs, de assinatura da entrega do EPI. Ou então, a empresa que produz muito barulho, ruídos, Sim. E aí o funcionário está trabalhando sem a proteção, né, do ouvido. Perfeito. Então, são essas orientações que a gente vai, né, falando, conversando, explicando e vê e fala, aqui você precisa mudar esses procedimentos. E aí, quando o cliente ele é bom ouvinte, né, e obediente, aí ele passa a mudar, ele começa a ter uma nova roupagem na empresa, né, empresa que era desorganizada. Às vezes a gente consegue chegar na empresa, até mesmo o local dos funcionários se alimentarem não é limpo, é sujo, né? Então, assim, é porque o empregador é miserável? Não, é porque é falta de cuidado, até mesmo do funcionário que está ali, né? Almoçando, que está ali lanchando e deixa a sujeira e tal. Mas isso futuramente pode causar um problema trabalhista. Então, ele pode dizer que ele estava num local insalubre, ele pode dizer que estava num local que não tinha a higienização correta. Então, todos esses detalhes ali a gente consegue ver pessoalmente em loco, né? Então, isso que a gente chama de trabalho preventivo. O repressivo é justamente esse momento que, quando já não tem mais jeito, chega uma reclamação trabalhista, chega um processo, então a gente vai atuar agora na defesa do cliente. Entendi. Então, a ideia do preventivo é evitar que o cliente seja processado. Exatamente, que vai ser infinitamente menor do que uma condenação. Qualquer ela que seja, né? Vai ser infinitamente menor. E nessa visita é importante porque você vai pegar todos os detalhes e já, numa visita só, você já tem uma série de ações, né, que você pode propor para ele. Por exemplo, às vezes folha de ponto, né? Que você vai verificar como é que as pessoas marcam o ponto, se estão marcando corretamente, como você falou, né? Se tem algum problema de salubridade, né? Então, essa visita realmente é muito importante. Tem muita gente que está assistindo agora e não sabia disso, achava que era só, vamos dizer assim, ligar para o advogado para perguntar. Claro, a maioria das vezes vai ser assim, né? A assessoria pode ser até às vezes por escrito e tal, mas esse trabalho que você faz de ir até o local, né, para poder entender, até mesmo para, por exemplo, pegar uma situação que você não teria como pegar se você não tivesse em loco, por exemplo, às vezes um desvio de função, às vezes está fazendo alguma coisa, né? Você vai conhecer a hierarquia da empresa, né, para saber se ali se está todo mundo fazendo as suas atividades corretamente, aquelas que foram contratadas. Então, realmente é muito importante. Esse é um dos pontos que com essa visita já reduz absurdamente o risco, não é isso? Sim, sim. A gente consegue também nessas visitas, além disso, encontrar reclamantes, funcionários que não estão recebendo seus benefícios, mas a gente consegue também encontrar empresas que estão pagando além do que era devido. Tipo assim, também, isso aí é interessante. Eu tô pagando aqui, eu achava que era devido. E aí você acaba tendo um passivo financeiro de algo que a lei, a convenção não lhe autoriza, não lhe determina. Então, se pagando demais, aí cria aquela obrigatoriedade, né? De pagar, e aí se for direito adquirido. Exato. Né? Se for retirar depois, aí já tem problema, tal. Então, justamente, uma assessoria jurídica, ela tem o objetivo justamente de trazer esse benefício de você ter uma economia, né? Uma economia na sua atividade profissional. Você sente os empresários aqui na sua atuação, né? Que é a Bahia, né? Você sente a atuação deles assim, mais paterno do que às vezes empresário? Eu vou explicar, porque às vezes o que eu vejo, né, e passo na pele, né, um dos benefícios de ter uma assessoria jurídica é porque tira a questão sentimental. Então, por exemplo,
Você tem certas vezes que nós empresários a gente cede, certo? Cede, quero fazer um acordo, vamos fazer assim e tal. A gente vai lá, na boa fé, realmente faz, né? Ou paga mais uma coisa, e vai porque existe realmente, né? A empresa é uma construção, né? Eu sempre digo para os meus funcionários assim, eu preciso de vocês e vocês precisam de mim, então a gente precisa construir uma relação muito boa. Só que tem horas que, assim como numa relação de pai e filho, tem horas que tem que dizer não. Sim. E eu sinto muitos empresários com esse receio de dizer não gosta, né, de deixar a pessoa chateada e tal, e aí continua pagando, continua fazendo aquilo ali, mesmo colocando em risco a sua empresa. Então, mais uma dica, eu diria que um benefício de ter assessoria jurídica é isso, que você simplesmente chega e fala, olha, é uma recomendação da assessoria jurídica, eu gostaria de te ajudar. Sim. Mas se eu não posso ajudar você e prejudicar toda a empresa, porque a empresa é um conjunto de famílias, é o que eu uso dizer, né? A empresa não é uma pessoa, né? É um conjunto de pessoas. Então, se eu beneficio um que me coloca em risco, eu estou colocando em risco o emprego de muitas famílias. Né? Então, a assessoria jurídica é boa também por isso, nesse aspecto psicológico, eu quero dizer, porque sai da sua mão, enquanto gestor, enquanto dono, dizer, olha, eu não posso fazer isso, porque eu tenho regras aqui na empresa e os advogados da empresa, a minha assessoria jurídica, orienta que eu não possa, que eu não vá fazer, né? Sim, sim. Você sente isso também? É engraçado que eu já tive conversas com amigos meus, empresários, né? Falei assim, rapaz, você precisa de uma assessoria. Ele, não, eu cuido dos meus funcionários com amor, sou um pai para eles não vão me botar na justiça nunca, eles costumam falar, não vão me botar na justiça nunca. Eu falei, não, rapaz, assim, a assessoria jurídica não é só isso, não é só a questão da justiça, é a questão da prevenção. Mas, assim, eu sinto isso, o baiano, né? Aqui a Bahia, a gente tem esse coração muito grande, né? Muito enorme para poder abraçar. E é bacana isso. Claro. Mas a importância de você saber, né, como agir. Eu, por exemplo, costumo muito ouvir, né, e ver. E assim, aí os clientes sempre nos perguntam, como é que eu faço, tal. É aquela coisa de um funcionário que veio trabalhar, eu estou precisando da mão de obra dele, mas ele está recebendo seguro-desemprego, porque foi demitido recentemente. Aí, não, preciso da mão de obra dele, eu vou assumir o risco, vou contratar ele, mas não vou assinar a carteira. E aí, quando me perguntar qual é a minha orientação, eu falo, minha orientação é você assinar a carteira e ele para de receber seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele foi criado para quem está desempregado e não consegue um emprego, não consegue se recolocar no trabalho, né, no mercado de trabalho. E se ele conseguiu se recolocar no mercado de trabalho, tem que ser assinada a carteira, porque eu já vi vários exemplos de que você não assina a carteira de trabalho dele porque está beneficiando ele que está recebendo seguro-desemprego. Quando ele sai do seu emprego, ele vai lá e coloca você na justiça. Ele protocola uma ação pedindo reconhecimento de vínculo daqueles 3, 4 meses que não recebeu, que não assinou a carteira por conta do benefício que ele mesmo pediu. E aí não adianta dizer que eu fiz para ajudar ele, porque também o empresário que faz isso, ele também está incorrendo em erro, né? Isso, é uma ilicitude que também o empresário cometeu, né? Mas assim, eu tive um caso recentemente em que por surpresa da empresa, do empregador, ele recebeu uma reclamação trabalhista de uma pessoa que ele ajudou muito, e a pessoa saiu porque não podia mais continuar no local, precisou, tal, e fizeram um acordo, foi embora, tal. E futuramente a reclamação chegou, ela justamente pedindo reconhecimento de vínculo dos 3 meses que passou sem carteira assinada porque estava recebendo seguro-desemprego. Nós fizemos a contestação, alegamos isso, e na oitiva, né, no depoimento da reclamante, ela confessou que realmente recebeu seguro-desemprego nesse período. E nós pedimos para que o juiz oficiasse o Ministério do Trabalho para que ela devolvesse o seguro-desemprego. Exatamente. Então, aí, havendo essa... além de ilicitude, no final ainda acontece a falta de reconhecimento pelo aquilo que o empregador fez, né?
O empregador facilitou a vida, mesmo erroneamente, mas facilitou a vida do empregado e, por fim, ainda recebe uma reclamação trabalhista, mas depois eles tiveram essa resposta, né, do juízo oficial, o Ministério do Trabalho devolve, aí é obrigado a devolver. E não é só isso, né? Você falou ilicitude, mas é crime, né? Assim, numa linguagem normal, né? A palavra certa é crime. É crime. Porque você está se apropriando de um dinheiro indevidamente. Dinheiro público, né? E aí é a esfera federal. Exatamente. Eu recomendo sempre para empregador. A gente não pode ser bonzinho, né? A gente como empregador, a gente precisa seguir a linha do certo, né? Tem que assinar a carteira, vamos focar, assinar a carteira. A pessoa está recebendo seguro-desemprego, pronto, vamos procurar um outro profissional, deixa essa pessoa aí receber o seguro-desemprego, depois ela consegue se recolocar no mercado de trabalho, porque o risco é muito grande. Não tem como mensurar, mais além do risco, crime que está praticando e que você está sendo conivente. Conivente, exatamente. Você diria que essa questão da confiança é a maioria, se corresponde à maioria dos processos que você tem visto? Porque você contou aí alguns e todos eles envolviam alguma questão de assim, poxa, eu confiei, foi confiança, me pediu. É muito comum isso mesmo? Muito comum. A gente vê praticamente toda hora. E tem cidadãos que eles têm uma prática de trocar de emprego, né? Acho que deve ser um benefício realmente do seguro-desemprego e tal. Tá no emprego com 1 ano, 2 anos ou 1 ano e meio, já tá indo para outro emprego, e aí fica nessa rotatividade recebendo seguro enquanto tá trabalhando também. Então é uma prática muito comum, a gente vê muito isso. E o empregador também muitas das vezes se beneficia, né? Sim. Não vou assinar a carteira, não vou ter esse custo. Acha que vai ser uma vantagem, né? Acha que vai ter uma vantagem quando na verdade não tem. E às vezes também acontece, Christian, o esquecimento, né? Ele entra para ficar os 3 meses, o período do seguro-desemprego, aí daqui a pouco ele finaliza o seguro-desemprego, continua lá trabalhando, daqui a pouco tá 1 ano, 2 anos, 3 anos na empresa sem carteira assinada. E como pequeno empreendedor, ele não tem um RH para estar controlando isso, né? E aí acaba deixando. No fundo, é uma relação de confiança, né? Nem todo empregador faz aliás, a maioria é honesta, quer o melhor para os funcionários, assim como também nem todos os funcionários são desonestos, né? Então, vamos deixar claro isso mesmo, é uma minoria mesmo, mas nessa relação, né, onde existem outras famílias, é isso que eu uso dizer, né? Existem outras famílias ali, que eu não posso vacilar com uma empresa, né, colocando ela em risco, porque eu posso comprometer a sobrevivência e o emprego de muitas outras pessoas, né? Então eu prefiro não beneficiar uma pessoa em detrimento de outra, porque para garantir a segurança da empresa, né, que é um conjunto de famílias, na verdade, né? Exatamente. E eu costumo explicar que o direito do trabalho, ele veio para trazer segurança para o trabalhador e também para o empregador. Então ele veio trazer esses benefícios. Aí a gente tem que pensar que não é para o empregado se aproveitar. A gente vê muitos casos de processos que vai à revelia, que reclamantes recebem, a empresas são condenadas de forma absurda. Anteriormente a 2017, essa questão da reclamação trabalhista era muito assustadora, né? A gente que trabalha na parte empresarial, dando consultoria às empresas, a gente via muito isso, esse desespero de que às vezes o reclamante ele tinha apenas 1 hora extra que não recebeu, né? Realmente trabalhou uma meia hora tal e não recebeu, ou então a empresa no ato da demissão atrasou ali uns 2, 3 dias, pagou a rescisão fora do prazo, que já entra o 477, aí ele não tem intenção de reclamar, daqui a pouco conversa com um, conversa com outro, acaba, vamos colocar na justiça. Aí era para reclamar só do 477, mas aí pede hora extra, insalubridade, e anteriormente a nova CLT, né, antes de 2017, os processos eram absurdos. Então eram processos assim de pequena monta de um funcionário de um salário mínimo que pedia 300 mil, 400 mil, e muitas das vezes existiam essas condenações que quebrava realmente o empreendedor.
Depois de 2017, com a nova legislação, houve um enxutamento mais, né? Houve um arroxo aí para essa classe trabalhadora que se aproveitava, né? do direito, né? Do direito trabalhista. Então, passou se tornou mais peneirado, né? Ele passou por uma peneira para poder reclamar. Agora tá se crescendo mais de novo, tá tendo mais liberdade, mas assim, a gente logo quando 2017 para cá, a gente teve reclamações improcedentes e conseguimos litigância de má-fé contra reclamantes, o que antigamente a gente não conseguia, quando o empregador consegue provar a mentira do reclamante, né? Então a gente consegue litigância de má-fé, coisa do tipo, né? Que sucumbência, né? Honorário de sucumbência, que também não tinha anteriormente. Pagar ao advogado, né? Então, assim, a nova CLT, ela veio trazer essa peneira, né? Do que é que efetivamente você vai reclamar. Se efetivamente você tem o 477 para reclamar, entrar, pedir o 477 e se basear naquilo. Tornar mais justo, né? O processo, né? Exato. Porque tinha muita mentira, muita injustiça e veio tornar a coisa mais justa, né? Sim. Se tem a falha, ela deve ser corrigida, né? Só isso, nada mais do que isso. Senão você extrapola, né, os limites da justiça. Né? Exato. Outro exemplo, né, até para quem estiver nos ouvindo, empregador, microempresário, abre lá o CNPJ, coloca no endereço lá, numa garagem, coloca na casa da avó, do tio, só para ter um endereço, né, profissional. Sim. Aí fechou a empresa, aí não atualiza aquele endereço, aí fica no solto, aí de repente chega uma reclamação trabalhista, vai para o endereço que está cadastrado na Receita Federal, mas muitas das vezes é a garagem do tio, ninguém vai mais naquele local, ninguém mais frequenta. Você vê isso com frequência? Hoje a gente tem ainda processos antigos, né, que estão se desenterrando porque foi a revelia e aí se tentou a execução, daqui a pouco encontra os sócios, né? Aí encontra os sócios, aí quando o sócio está lá tranquilamente vivendo, acreditando que está com a vida tranquila, daqui a pouco chega uma execução de 100, 200 mil. Então a gente vê muito isso, mas isso é uma falha, né? Contábil, né? Abre o CNPJ de forma aleatória, sem uma orientação, sem uma explicação, fecha o CNPJ ou para de utilizar, mas não vai lá atualizar o endereço, né? Então isso que você falou agora é muito especial, muito importante. Atentar-se para o endereço, para depois não receber uma execução já com penhora, na verdade, penhora, né? Já penhorando um bem, já tomando um bem seu, né? E aí quando você vai ver de uma reclamação trabalhista que você nem teve conhecimento, nem teve possibilidade de se defender, né? Exatamente. E por fim, essa parte trabalhista aí, só para amarrar, existe, né, no mundo jurídico, né, no mundo empresarial, aquelas empresas, né, que usam laranjas, que conseguem se desvencilhar das reclamações, das execuções trabalhistas. Mas hoje a justiça, especialmente a trabalhista, ela está bem rígida, né, no que tange a execução. Hoje a gente tem a execução aí denominada de execução teimosinha, né, penhora online de forma teimosinha. Então, anteriormente, o juiz mandava bloquear a conta, fazia em um ato só, não conseguia, intimava o exequente lá para poder se manifestar sobre o prosseguimento do feito e pronto. Não. Hoje o juiz determina o bloqueio em conta e já determina assim, bloquear na modalidade teimosinha. Isso quer dizer o quê? Que durante 30 dias ou 60 dias vai ficar buscando bloqueio todo dia na sua conta, na conta do empregador, na conta do empregador. Então, a hora que pingar um dinheiro, aquele dinheiro é bloqueado. Então, tem essa possibilidade hoje na justiça. Tem o bloqueio também chamado Renajude, né? Não encontrando bloqueio em conta, vai para o veículo. E aí, não tendo também êxito nessa parte, vai para imóvel, vai para outros bens, né? Enfim. Investimentos. Como é que está a questão do investimento hoje? Sim, ele se busca execução no investimento, se busca execução até mesmo em aposentadoria
aposentadoria, né? A pessoa é aposentada, ou era empresário, mas hoje está aposentado, tem bloqueio, por se tratar de aposentadoria, se bloqueia uma porcentagem, né? Hoje tem juiz que defere 20%, 10%, 20%, 30% do benefício previdenciário, de salário também. Anteriormente ele era um empresário, agora ele é empregado, né? Não conseguiu prosperar na vida empresarial, está trabalhando na empresa. Numa execução ele pode sofrer um bloqueio, né? Do seu salário na porcentagem legal, né? Que a lei determina. Então, assim, é muito importante a pessoa resolver o problema do que deixar seguir. Salvo se a pessoa eu não tenho bem, não tenho salário, não vou ter nada na vida, acabou. Aí que não é o caso, não consegue sobreviver também, né? Então é muito melhor ser preventivo, né? Ser preventivo. Porque, de fato, esperar ser desleixado com essas coisas, com essas questões, que vão custar muito caro. É assustador, né? Mas assim, a gente precisa trazer a realidade. Mas hoje a gente também tem a possibilidade, inclusive, de bloqueio de CNH, bloqueio de passaporte, né? E aí, como você falou, esse é o lado assustador, quando a gente não se previne, quando a gente não faz as coisas corretas. Mas para poder desenvolver corretamente a empresa, para poder seguir tranquilamente, trabalhar preventivamente, né? Fazer as coisas corretas, finalizar um vínculo trabalhista, pagar as verbas rescisórias, né? Sim. Ficar atento à questão da atualização na Receita Federal, teve um processo, já conseguir atuar, porque às vezes o reclamante vai lá, requer um monte de direitos, né? Supostos direitos, mas quando você vem com a defesa, quando você vem com a documentação, se você tiver com a documentação toda guardada, né? Aí você consegue fazer a defesa direitinho. Entendi. Então essa parte aí é preventiva, é você analisar se a folha de ponto do trabalhador está correta, né? Às vezes o funcionário não faz hora extra, mas não assina a folha de ponto. Aí como é que você vai reprovar lá na frente, né? Que ele não fazia hora extra. Então pede para ele assinar a folha de ponto. Tem empresário ainda que não tem folha de ponto? Tem empresário que não tem folha de ponto, não tem registro, porque hoje pode ter o ponto eletrônico, mas não tem um ponto eletrônico, faz a folha de ponto, confere direitinho, entendeu? Tem aplicativos hoje, e aí você marca, né, e depois imprime, ele assina, tranquilo, tá tudo certo, agora sem controle nenhum. Não tem como prosperar, é complicado, e daí você sofre o risco. A legislação hoje ele estabelece que você ter menos de 20 funcionários não é obrigatório, mas eu ainda trago assim orientação. Faz a folha de ponto, não custa nada, porque você tem só tem 2, 3 funcionários, aí esses 2, 3 funcionários depois vai lá e fala que fazia 20 horas ou 10 horas por dia, entendeu? Aí você tem a sua folha de ponto que ele trabalhava corretamente, se livrou de um problema. Exato. Né? Se livrou de um problema. Então, na questão trabalhista, tem muito mais coisa, na verdade, né? Mas não dá para a gente discorrer sobre tudo aqui, né? Mas você concorda comigo que o risco trabalhista para as empresas hoje é o maior risco? É um dos maiores riscos, né? Eu vou dizer que é um dos riscos mais importantes, de maior atenção, né? É o do trabalhista, porque é uma relação, né? Imagine, Christian, que o funcionário ele passa maior tempo da vida dele no trabalho. Hoje, se a gente for parar para observar, ele passa 8 horas no trabalho. Aí, às vezes, sai do trabalho, vai numa faculdade, vai numa escola, vai num curso, num algum lazer, e vai para casa só para dormir. Então, o berço dele, da vida do ser humano hoje, está sendo o trabalho, passa o maior tempo no trabalho. Então é no trabalho que ele tem que viver bem, tem que se relacionar bem, né? Tem que ser bem tratado, né? Com respeito, né? Com lealdade, tem que ter qualidade de trabalho, né? Perfeito. Para poder ter uma sobrevivência. A gente precisa, como empregador, a gente precisa ter o funcionário bem, né? Funcionário sorridente, um funcionário que tenha vontade de vestir a camisa e vá para a empresa trabalhar com alegria, né? Com tranquilidade. Então, quando você proporciona isso para um funcionário, você não vai ter risco, né? Exato. Você não vai ter problema. E aí se preocupar nisso, que é o local que ele passa o maior tempo da vida dele no trabalho.
É lá no trabalho que ele vai passar maior tempo da vida, e aí vai para casa só para descansar. Então, passa maior tempo mais no trabalho que em casa. Então, vamos dar um conforto, vamos dar uma tranquilidade, o local adequado, né? E aí agora fiscalizar. Se eu dou um EPI, ele está usando a EPI, né? Aí é o poder fiscalizador. Né? É onde a gente no futuro vem. Tive um processo trabalhista, eu dava EPI, mas fiscalizou? Não fiscalizei. Então, deu EPI, o funcionário está usando, advertência verbal, né? Segunda vez, escrita. E assim você vai gerando consequências para ele até ele entender, né? Às vezes o funcionário vai lá fazer algo que é prejudicial para a saúde, né? Mas tem uma bota, não colocou a bota. Aí cai um martelo, cai uma pedra no pé. Mas tem a bota, não colocou a bota porque tá apertada, porque eu não gosto e tal. Mas a consequência daquilo, e aí? Se machuca no trabalho, aí você vai ter o quê? Um funcionário acidentado, aí tem que emitir uma CAT, aí quando ele retorna uma estabilidade, né? Então, assim, as consequências da não fiscalização numa empresa é muito grande. Muito grande. Então, a gente precisa ficar de olho nisso. Então, eu quando chego no local que vejo uma pessoa com a serra, cortando algo sem seus equipamentos de segurança, eu me incomodo aquilo, que eu falo assim, eu não estou aqui cuidando só do patrimônio da empresa, eu estou cuidando aqui de algo muito mais importante, que é o patrimônio, que é a vida. Então, se uma corrente ali, um disco dispara, você perde uma mão, alguma coisa assim, é muito pior. Então, às vezes, no dia a dia, as pessoas não se preocupam com isso, né? Os funcionários não se preocupam com isso. E cabe ao empregador o poder de fiscalização. O poder de fiscalizar. Que aí não pode se confundir com paternalismo, não é isso, né? É com fiscalização mesmo. E como o empresário não estuda direito, ele não vai saber todas as questões que envolvem isso. Daí, de novo, a importância em insistir aqui, né, de uma assessoria jurídica que vai custar muito menos do que uma condenação. Muito menos do que um problema emocional, porque tem problemas, como você citou aí. Eu tenho um amigo que ele contratou um rapaz de uma vidraçaria, e talvez no segundo ou terceiro dia dele houve caiu um vidro nele e ele morreu. Então, quando ele me contou isso na época, eu perguntei a primeira coisa assim: você registrou ele? Eu tinha poucos dias, sim, porque eu já mandei o cadastro, não tinha pago nada, óbvio, né? Mas ele já estava registrado. No sistema já consta que a pessoa já estava registrada. Não pagou ainda na guia do INSS ainda, porque isso vai acontecer no mês seguinte, mas já está segurado. Ou seja, a vantagem de assinar carteira é o seguinte: no primeiro dia que ele coloca o pé para trabalhar, se já passou a informação, né, correta no sistema de registro, pronto. Você está seguro. Então, infelizmente, aí o que aconteceu? Aí vem polícia, vem Ministério do Trabalho, né, para avaliar todas essas questões. Mas ele estava coberto. Né? E aí a importância, Cristian, num exemplo como esse, é observar também a convenção do trabalho, que a convenção às vezes determina que o funcionário ele tenha um seguro. Tá. Então, uma situação como essa, às vezes pode ser um pai de família, ou até mesmo um filho, né, de uma mãe que só tem ele em casa, e aí um seguro de vida vai ter a perda do filho, mas vai ter um benefício para poder sobreviver, ter um fôlego, né, para passar por aquele período de luto, mas recebendo algum benefício. E tem convenções que estabelecem um seguro de vida, que muitas das vezes é R$1, R$2 que a empresa paga para dar cobertura ao funcionário. Eu já tive um caso, por exemplo, desse, semelhante a isso, que foi um assalto, né? O funcionário ele foi assassinado na frente do trabalho dele, e a empresa, a convenção determinava que pagasse seguro. Só que o que a empresa fez? A empresa suspendeu o seguro com a empresa para mudar de seguradora. E aí ela não fez a contratação.
do outro seguro. E no dia da morte dele foi justamente no dia que tinha cancelado. Então ele não estava coberto. E a empresa foi condenada a pagar o valor do seguro. Então, Nossa. é muito detalhe no direito. Passar o resto da vida pagando, às vezes, né? Exatamente. Entendeu? Aí, nesse caso, houve uma sentença e a empresa foi condenada. Eu atuei como uma parte do espólio, né? Nesse caso. Sei. A gente atuou na parte do espólio e a empresa foi condenada a pagar a parte do seguro, que infelizmente ele estava sem cobertura. Então, se ele tivesse perguntado à assessoria jurídica dele, ao advogado da empresa, certamente o advogado orientaria para não fazer dessa forma, mas fazer de uma forma que, finalizando iniciaria o outro. Exatamente. E ele não teria passado por esse problema. Entendeu? Então é muito grave. Esse exemplo que você deu aí de estar com a carteira assinada, o rapaz morreu no mesmo dia praticamente, né? E tá com seguro, tá? Então, assim, é preciso analisar todas as arestas. Não tem como ir no escuro. Não tem como. É um funcionário que você dá o carro para ele dirigir, pode chegar ali na frente e bater o carro, né? A vida é um risco. Então, assim, onde a gente puder trabalhar dentro da legalidade, né? A gente consegue. Eu digo, às vezes, que empreender é uma profissão de risco, certo? Por que eu estou falando isso? Porque a gente já empreender já é um risco. Sim. Porque você se doa, né, por inteiro, seu tempo, suas energias, suas emoções, sentimentos, dinheiro, né? Você empreende, você não sabe se vai dar certo, né? Por que você ainda vai se arriscar, né, descumprindo regras trabalhistas, que aí aumenta o seu risco de uma forma exponencial? Já é um risco empreender, você não sabe se vai dar certo a empresa que você está abrindo. Não é verdade? Sim. Então, se você ainda se expõe a mais risco ainda, descumprindo a legislação trabalhista, esse negócio está fadado a dar errado. Ao fracasso, Porque na primeira reclamação trabalhista, a empresa, vamos dizer que até 5 anos, a empresa ainda ela não está segura ainda, né? 2 anos primeiros é onde tem a maior morte de empresas, né? Sim. Conseguiu passar pelo 3º ano, caminha bem e tal. Então, ou seja, tem um período para a empresa se estabelecer, se firmar. E você já corre esse risco dela não dar certo, né? E ainda assim, correr o risco sem uma assessoria jurídica, onde você aí você vai estar exponencialmente se expondo ao risco, e aí muito provavelmente não chega nem a 5 anos, né? Não. A empresa, é o que a gente costuma falar, que a empresa ela precisa ser analisada como a gente constrói um casamento, um filho, né? A gente tem ideia. A gente precisa falar assim, qual é o risco que eu vou ter, qual é o custo que eu vou ter, né? No curto prazo, ao longo prazo. Então você vai abrir uma empresa, você precisa analisar o que é que você precisa para poder desenvolver a empresa. Precisa aqui analisar, preciso ter um local para poder desenvolver minha atividade, aí posteriormente a isso eu preciso ter saber qual é a convenção coletiva que eu vou estar tendo cobertura para meus funcionários. Eu preciso saber onde é que eu vou gerar a folha de pagamento, quem é a minha contabilidade que vai fazer isso, né? Eu preciso saber quem é a minha assessoria jurídica que vai estar me auxiliando, né, em todos os benefícios, em todas as obrigações trabalhistas que eu preciso, né? Então, o empregador não é fácil, ele chega lá, vou ler aqui a legislação e entender, compreender. Não vai. Então, preciso organiza a casa para poder a casa dar certo. Então, Exato. Organizou, vai para frente, né? Agora, se você não organiza, se você não vai, você vai de qualquer jeito, aí realmente está fadado ao fracasso, não tem... Certo. Então, na questão trabalhista, a gente falou alguns principais pontos, mas existe também o segundo risco, no segundo ramo, que eu destaquei como o fiscal tributário. Sim, né? Sim. Sem assessoria jurídica, você, empresário, corre risco, não só trabalhista, mas também um risco fiscal tributário. Aí a pergunta para você, em quais aspectos, por que corre esse risco? Esse aí é um problemão, né? É algo que, assim, tem que ter muita atenção. O contador, ele trabalha na parte trabalhista, né? Aqui também, ele não deixa de trabalhar. E, principalmente, você precisa ter um bom contador, né? E você precisa ter um bom jurista para poder estar ali acompanhando. A empresa...
ela precisa analisar qual é onde é que ela vai estar enquadrada, quais são os tributos que ela deve pagar, né? Se você fazer uma tributação errônea, errada, tanto você pode ter problemas pagando maior, porque você vai ter o prejuízo, mas também você pode estar com problema de pagar menor e depois ter um problema lá na frente, de uma fiscalização, pagar um valor alto de multa, né? Então, assim, o direito tributário, nesse aspecto empresarial, é um dos maiores e mais relevantes de atenção, né? Nenhum é maior que o outro, mas assim, o direito tributário, ele realmente aí, se não tiver uma atenção, é onde a gente consegue ver muita quebra, né, de empresas, né? Muitos problemas. Então você tem tributos aí, desde da fase aí da aquisição de imóvel, né, para você desenvolver sua empresa, você começa a ter tributo a partir daí, aí você vai abrir sua empresa, você tem a tributação, aí quem está enquadrado no Simples Nacional, no microempresário, enfim, uma leque de possibilidades que você tem, inclusive para pagar poucos impostos, né? Sim. Aí você precisa analisar qual é o seu ramo, né, ver com o contador qual é o melhor caminho aqui para você desenvolver sua empresa sem pagar. E aí a gente tem aí, se é um prestador de serviço, as suas obrigações, ISS, enfim, é um ramo que é preciso uma análise muito cuidadosa. Da assessoria jurídica, né? Então você também atua nessa avaliação. Porque assim, existe um negócio chamado elisão fiscal, né? Elisão fiscal, sim, que é o advogado, normalmente é mais para o advogado, o contador também pode fazer isso, né? Mas o advogado ele tem um conhecimento mais específico, onde ele vai analisar a empresa, o segmento, vai analisar a legislação e vai ver aonde é que a empresa pode pagar menos imposto legalmente. Sim. É isso que é a elisão fiscal. Sim. Então é uma análise que o advogado faz para identificar onde é que você pode pagar menos imposto de forma legal, onde a lei autoriza você pagar menos imposto. Então precisa de análise técnica aí de um advogado. Eu vejo também, você vê isso essas possibilidades. E outra pergunta também, né, de pagar menos, vocês ajudam nessa questão da análise. E a questão da emissão de notas fiscais, porque tem empresas que acham que não vai ter problema nenhum, eu emito aqui, ou eu compro com meia nota, sabe, ou não emito nota, acha que não vai dar nada. Você tem visto, o que você tem visto nessa questão assim, com mais frequência? Primeiro essa parte aí da organização tributária, né? O estudo, né, do seu ramo, ele realmente precisa de uma avaliação técnica para poder você atuar, porque no direito tributário não existe jeitinho, né? Não existe aquele jeitinho, vou fazer, não. É você ver, né, o seu enquadramento, analisar o seu enquadramento, porque tem muitos empresários que vêm para o ramo empresarial e não sabem nem qual é o seu enquadramento, né? Não sabe nem para onde vai estar indo, né, em questão tributária, né, em questão de tributos. Então é preciso fazer essa análise e saber, né? E aí a legislação tributária, em que pese ela ser pesada, né? Porque os tributos hoje no Brasil são muito altos, mas ela traz um leque, né, de possibilidades, né? Então, o total de seu faturamento, né, vai dizer aonde você vai estar enquadrado, né? Então, assim, esse estudo ele tem que trabalhar em conjunto com a contabilidade, é o jurídico com a contabilidade, né? Orientar para que o cliente ele vá para o caminho correto e não tenha prejuízo, né? Como eu falo, não tem um jeitinho, aqui tem que ir pelo caminho correto, o enquadramento correto, se organizar e aí seguir sua vida, mas tem que ter essa análise, não pode atuar de qualquer forma porque vai ter prejuízo lá na frente. O outro ponto é justamente assim, a questão das emissões de notas fiscais, das suas responsabilidades. É um problema muito sério, inclusive é uma situação que envolve aí o crime fiscal, né? Então, assim,
tem que ter muito cuidado com a emissão, com as anotações, com o nosso dever, né, de informar as nossas obrigações nas notas, né, porque isso pode, inclusive, incidir em um crime tributário. Né? Você já vê isso com frequência? Porque, assim, eu percebo que no Brasil a sonegação fiscal ela não é muito levada a sério, porque se fosse levada a sério, realmente teria muita gente presa, né, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, realizar sonegação fiscal é crime e pode ir preso. Sim, sim. Aqui, dificilmente você vê alguém sendo preso por sonegação fiscal. Mas o fato é que se tem uma venda, essa venda não é emitida nota fiscal de forma, vamos dizer assim, voluntária, de não querer mesmo emitir, isso é crime, é sonegação fiscal. Né? Mesma coisa também quando você compra, né? E compra com meia nota ou nota por fora, essas coisas, isso já não está mais sendo, vamos dizer assim, tanto a fazenda estadual, a municipal, na questão dos serviços, né? Sim, e a Fazenda Nacional, hoje é tudo interligado, os sistemas. Sim. Então, não tem como. Quem vendeu já informa para a Receita que vendeu, aquela quantidade, aquele valor. Então, não queiram dar o jeitinho de achar que isso vai resolver alguma coisa, porque isso não resolve nada, isso só traz problema para si, né, para a empresa. Coloca a empresa em risco, novamente. Sim. Então, toda vez que qualquer coisa nesse sentido, eu paro e penso assim, eu estou colocando minha empresa em risco? Se eu estou colocando minha empresa em risco, eu não topo. E aí o que a gente mais vê é justamente aquela ideia de existir o erro e a gente procurar quem, né? Foi o contador. Mas muitas das vezes, a grande maioria das vezes, existe realmente profissionais que não conseguem, né, fazer a coisa correta, né, adequadamente. Mas a intenção, né, do brasileiro de pagar menos impostos lhe leva a essa ideia de procurar um jeitinho e aí, infelizmente, fazer a sonegação, praticar a sonegação e incorrer aí em crimes, né? E se isso acontecer, vamos dizer que não seja uma orientação do empresário, né? Ele não orienta, mas aconteceu, né? Aconteceu de um funcionário não emitir nota ou por algum tempo e tal, e receber uma intimação, né, da Fazenda Estadual, Municipal, Federal. E aí, vocês podem, na assessoria jurídica, vamos dizer assim, inclui a orientação, a defesa, vocês fazem a defesa dessa... Assim, a ideia aí o problema do direito tributário é que numa ideia de erros, né, de tributação, pagamento incorreto, a menor, sempre você tem aquela penalização pesada, né, que a Receita Federal, são multas absurdas, que vai de 50%, 75%, enfim. Então, assim, os valores são altíssimos. Então, o tributo, ele acaba, o problema que era pequeno acaba se tornando grande. E aí, ele já não podia pagar lá no início, já não quis pagar lá no início por dificuldade mesmo e aí quando se torna com essas multas aí fica pior. Então ele vai passar pela Receita Federal, vai receber aquela intimação e tal, não vai resolver o problema, depois segue para quando se constituir, depois do procedimento administrativo, se constitui o crime, né? A ideia do crime, remete para a Polícia Federal. E a gente acompanha, assim, na parte, né, tanto na Receita Federal quanto na Polícia Federal, quando ele é chamado para ser ouvido, né, e costuma ser os sócios, né, justamente na ideia aí começa o redirecionamento da execução fiscal, né, da responsabilização do sócio perante aí a justiça. Então ele vai ser chamado na Receita Federal, na Polícia Federal, para ser ouvido, e é o momento ali de ele se organizar, fazer um parcelamento. Muitas das vezes resolve com parcelamento, né? Quando o tributo é correto, não tem o que se questionar, não tem o que se impugnar. Mas muitas das vezes acontece também de estar uma execução fiscal mas a gente conseguir alegar uma prescrição, né? Sim. Conseguir discutir o tributo e conseguir derrubar judicialmente, né? Existem várias possibilidades, né, para isso.
Mas quando não se consegue, quando não tem, né, a possibilidade de derrubar aquele tributo, não tem jeito. Aí tem que ir pelo caminho do parcelamento. Às vezes tem um período aí também de isenções, né, de refis, né, que o governo, prefeitura, enfim, traz essa permissão de pagar com desconto, tira 100% da multa, para que o contribuinte ele consiga arcar. Costumo pensar que a Receita Federal, né, ela não tem intenção de prender ninguém. Quando você falou da questão que no Brasil a gente não vê muita prisão, né, por crime tributário, diferente lá dos Estados Unidos, mas aqui eles não têm intenção. A intenção deles é receber. Então, assim, eles vão apertar, e aí aperta no sentido, manda para a Polícia Federal, e aí vai ser chamado para receber. A única intenção deles é receber. Mas executa também. Executa. Né? Assim, na questão do valor, você pode ter um bem penhorado, até mesmo arrestado, enfim, carro, né? Imóvel, e pode quebrar a empresa também, do mesmo jeito de uma questão trabalhista. Hoje a Receita Federal, inclusive, antes do ajuizamento da ação, ela já tem um procedimento de arrolamento de bens. Que antigamente não tinha. Então, hoje, como é isso aí? O arrolamento de bens é quando você tem os bens, tem uma porcentagem lá que os seus bens é superior a uma quantidade do débito, né? E aí ele faz uma restrição dos seus bens, você não pode alienar, né? Você não pode dispor daqueles bens, né? Salvo com autorização da Receita Federal. E aí você tem lá, por exemplo, um veículo seu está arrolado, né? Você está com débito na Receita Federal, o seu veículo foi arrolado. E aí você vai alienar esse bem, esse veículo. É a maior complicação para conseguir essa liberação da Receita Federal. Então a ideia deles é segurar, paga ou não paga. Aí você vai... a legislação, ela fala que você vai ter o seu bem arrolado, mas para você alienar, né, você pede uma autorização da Receita que consegue fazer. Mas você pedir essa autorização e conseguir esse parecer é um outro problema, sério. Agora, pense comigo aí você, empresário, veja só, empresário, já está com problema, às vezes venda baixa. Sim. Né? Aí você está atrasado com o fornecedor, já está com uma série de problemas, aí vem problema em casa, e aí vem mais um problema que é com a Receita Federal, ou a Fazenda estadual ou municipal, quer dizer, tudo isso podendo ser evitado através de uma assessoria jurídica. Assim, a gente entende que a tributação no Brasil é alta, a gente entende que os custos trabalhistas são altos, mas a gente também entende que uma organização pode alavancar a sua empresa, né, de uma forma surpreendente, né? Você saber qual é o seu foco, saber o que é que você gosta de fazer, o que é que você gosta de atuar e organizar para trabalhar dessa forma, organizando, né, sabendo o que é que entra de lucro, o que é que você pode gastar, o que é que você pode reservar, né? Então, assim, dá para poder... Muita gente pensa que é só cuidar dessa parte financeira, entendeu? Mas esquece de tudo isso e esquece que o empreendedor é ser humano. Então imagina só, como eu falei aqui, né? Vem um problema pessoal, aí daqui a pouco vem dívida com o fornecedor, com o locador, e aí vem uma reclamação trabalhista, daqui a pouco vem um problema com um tributo que aconteceu de não declarar, às vezes, ou de pagar, naquele mês não tinha, aí vem uma execução que bloqueia seu bem e tal. Quer dizer, qual é a probabilidade de um negócio desse dar certo? É difícil. A probabilidade é de dar errado, porque começa uma sucessão, é como se o empreendedor que não pratica a prevenção nos seus atos, e aí hoje a gente fala de prevenção jurídica, mas de uma maneira geral, o empreendedor que não pratica a prevenção, é a mesma coisa que está criando um monstro. Sabe? Ele tá debaixo da cama ali, ó, alimentando um monstro todos os dias. Sim. Todos os dias. Uma hora dessa, esse monstro ele vai crescer. Ele vai crescer e ele vai romper, e você vai tirar do seu conforto, da sua cama, e ele vai crescer de uma tal maneira que você não vai conseguir mais controlá-lo. Exatamente. Né? É a mesma coisa aqui. O risco de não ter uma assessoria jurídica é você estar alimentando ali monstros, né? Está alimentando muita coisa ruim, que uma hora dessa isso vai crescer a ponto que não vai ter mais jeito.
E o mais interessante é que às vezes a solução está na sua frente, mas como você não é especialista nisso, aí você não vai saber que a solução está na sua frente. Aí você precisa realmente contratar uma pessoa que tem habilidade, né? Por exemplo, às vezes a gente precisa de uma solução médica. A gente tem habilidade para isso? Não tem. Tem que ir correr atrás do médico para poder nos orientar. Então, às vezes a solução está lá na frente. Aí você conversa com um advogado, conversa com um assessor jurídico. Rapaz, aqui, ó, siga esse caminho aqui. Rapaz, não é Era que só deu isso. certo, e aí, pô, aí eu me segurei esse tempo todo, sofri esse tempo todo. Sofreu, sem necessidade. Sem necessidade, né? E na parte de... A gente já falou sobre os riscos trabalhistas, riscos fiscais, tributários e agora, por fim, risco contratual. Né? E como é que você avaliaria, por exemplo, o papel da assessoria jurídica nos contratos que o empreendedor, o empresário faz no dia a dia, compra e venda das coisas, com fornecedores, com locadores de shopping ou centro comercial, ou mesmo uma sala, o que quer que seja, e nas causas com os consumidores, né? Como é que a assessoria jurídica pode ajudar aí nesse ramo que a gente chamou aqui para efeito didático de contratos? Né? É outro item muito importante. E além de tudo isso, eu vou trazendo alguns exemplos que a gente vai ouvindo. Doutor, quanto é que você cobra para fazer um contrato? Né? Eu preciso de um contrato. É tanto. Mas eu consigo uma pessoa ali que faz por R$70. Eu imprimo da internet. Contrato é algo assim que pense que pode quebrar uma pessoa, pode quebrar uma empresa, né? Pode quebrar uma pessoa jurídica. Contrato, principalmente contratos de shopping, né? Quem trabalha aí no ramo de loja, pensa aí nos contratos que são arrochados, né? Bem de cláusulas absurdas, né? Que se você não tiver cuidado. Assim, ó, a gente costuma falar que os contratos de shopping são de adesão. Eu não consigo mudar. O administrador ali não fala, eu não posso mudar porque vem da gestão lá e não tem como tirar essas cláusulas. Mas a pessoa que está contratando, ela precisa conhecer as cláusulas, ela precisa entender os riscos, né? Então, assim, o direito civil, nesse aspecto aí, que também está dentro desse ramo de direito empresarial, ele precisa também de uma atenção muito grande. Você precisa ter uma pessoa especialista para que ele possa lhe trazer segurança para isso. E contrato é leitura, entender o que está ali compactuado, né, que está ali descrito para que você não caia em pegadinhas. Então, assim, vou montar minha loja e vou alugar um espaço, né? Um contrato de aluguel. Sim, como é esse contrato de aluguel? Qual é a carência que você vai ter, né? E se o seu empreendimento não der certo, pode acontecer. Às vezes a pessoa não dá certo, não deu para chegar a 1 ano, mas o contrato lá é de 5 anos de aluguel. E aí, vou residir, ainda vai ficar devendo, vai sair do local, vai ficar com multas absurdas. Então, assim, tem que ter cuidado, né? Você tem que entender o que é que você pode, o que é que você quer e o que é que você pode. E aí, analisar um contrato. Então, uma análise de contrato desde o mais simples, né? Que é o contrato imobiliário, que é de um aluguel, há contratos com fornecedores, contratos com consumidores, né? Então, você precisa avaliar, né? Ter uma assessoria que lhe auxilie nesse aspecto, né? Leia aqui esse contrato para mim, doutor. Veja aqui se tem alguma pegadinha. Aí, hoje a gente tem uns contratos aí, a grande maioria de 9, 10 páginas ou mais, né? Então, assim, uma pessoa que não tem costume, vou assinar logo e pronto. Aí quando chega lá, tá uma pegadinha. Então, hoje os contratos, né, empresariais têm multas, tem prazos, né? Estabelece prazos, estabelece obrigações, deveres. Então, assim, vamos ficar atentos a essa questão aí contratual. Eu diria que, assim, que pode vir a sofrer muito, muito mesmo com a ausência de contrato ou um contrato mal feito é quem presta serviço. Empresário que presta serviço, normalmente ele não coloca as condições ali do serviço, né? E o pós-serviço também. Eu vejo muito isso as clínicas de estética, por exemplo, deveriam ter contrato de prestação de serviço, esclarecendo ali o que ele está prometendo, o que ele não está. Sim. O profissional liberal mesmo, né? Você que é autônomo, que presta serviço e tal, precisa, não precisa de um advogado, não, só sou eu sozinho, eu presto serviço. Precisa sim. Precisa até para você conseguir cobrar melhor,
Sim, Tem sim. inúmeras coisas que um advogado pode lhe sugerir, simples, que você consegue fazer a execução e a cobrança de uma dívida, ó, no Exatamente. estalar de dedos. Exatamente. E aí a ideia é quando tanto você cobrar a dívida quanto você ser cobrado. Às vezes você tem um contrato, aí a pessoa ela, no final, numa rescisão, você tá me devendo aqui tanto. Eu tô te devendo, tá no contrato aqui. Não sabia e assinou, mas não leu, né? Não teve uma assessoria que pudesse lhe orientar. Ou então você é um prestador de serviço, né? Que você vai estar prestando serviço e tal. Você colocar as cláusulas ali que lhe cubra, né? Que lhe traga uma Exato. segurança, né? Se você não receber sua conta-prestação financeira, qual é a segurança que você vai ter de executar, né? Qual é a segurança que você vai ter de cobrar isso judicialmente, né? Principalmente, né, nesse caso aqui, a gente está falando muito de contratos, né, de locação e tal, então, porque normalmente é no início na abertura da empresa, né? Você quer abrir uma empresa, antes de abrir a empresa, normalmente a gente vai analisar mercado, preço de produto, né? Local, não, esse local aqui é muito bom e tal. Mas aí quando chega o contrato de aluguel, não mostra para um advogado, para uma assessoria jurídica, e aí? Ali você pode estar assinando ali o fechamento a abertura e fechamento. Porque, por exemplo, se você faz um contrato com um determinado tipo de um tempo, você tem tem um procedimento para isso, que seria a renovação. Você teria direito à renovação. Então, por exemplo, às vezes você investe muito numa empresa para mexer nas paredes, né? Tem um acordo com o locador. Não, eu vou fazer as benfeitorias e tal, mas eu vou fazer aqui um contrato então de 2 anos. Olha o problema aí. Já está na cara. Então teria que ser um contrato mais longo. Né? E se você tem outras vantagens de ter um contrato mais longo também, que seria uma renovação. Né? Ele não pode simplesmente chegar depois do determinado 5 anos e te colocar para fora só porque acabou o contrato. Mas existe um procedimento que precisa ser feito antes, né? desse prazo para você ter direito a uma renovação. Ou seja, tudo isso, quem sabe, é advogado. Não tem jeito, aí não tem pra onde correr. E essa importância, como você falou, do contrato na abertura da empresa, né? E também quando você decide, não quero seguir mais esse ramo, vou repassar a minha empresa para determinada pessoa que está interessada. Então são 2 problemas aí que a gente consegue enxergar. O primeiro na hora de você formalizar uma empresa, né, o direito empresarial, que você está lá nas cláusulas, né, convida os sócios, né, tal. Quais são as obrigações de cada sócio, né, o que é que está ali previsto no contrato, onde é que o sócio pode, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Então é muito importante essa análise, né, contratual. E quando você vai repassar uma empresa, né? Às vezes, não só você que está repassando a empresa, mas também aquela pessoa que está adquirindo a empresa, né? Quais são os problemas que aquela empresa adquiriu ao longo da vida, né? Ao longo do tempo? O que é que essa empresa está levando para você, né? O que é que o sócio que está saindo vai continuar respondendo, né, durante os 2 anos, né? Em execuções futuras, processos futuros, mas tem uns processos já em andamento. Então, assim, contrato é o coração. Contrato é o coração. Você não analisar um contrato, você assinar de qualquer forma, né? Você achar que o contrato, vou assinar aí e vamos tocar a vida. Sem uma análise correta, sem você indicar, modifica essa cláusula aqui, coloca dessa forma, é melhor, né? A gente faz análise assim, às vezes, contrato de 5 anos, com renovação, quando encerrar os 5 anos, se não indicar dentro do prazo de 30 dias que não quer renovar, ele vai se renovar por mais 5 anos. Então, às vezes, a pessoa assina nem tá vendo aquilo ali. Então, é um contrato de 10 anos. Porque quando você tiver em 5 anos, você vai lembrar que tem que avisar que vai rescindir com 30 dias antes. Então, quem não tiver uma organização não vai lembrar, né? Se tiver uma organização contratual, tem um setor de contratos na empresa, consegue, mas que não, vai passar os 5 anos, daqui a pouco você está num contrato de 10 anos com carência. Aí, quando você for encerrar, aí eu não posso encerrar, então tem que pagar a multa. Então, assim, contrato é algo muito importante, né? Seja do contrato mais simples, como um aluguel, como um contrato com o consumidor, com o fornecedor,
ele precisa ser avaliado, ele precisa ser analisado, riscado, aqui, ó, vamos alterar isso aqui, vamos conversar, e é o momento da negociação, né? Exato. É o momento que você está negociando com aquele parceiro, né? Com aquele Depois de assinado vai ficar muito mais complicado você negociar, né? Depois de assinado, se for empresa grande, por exemplo, um shopping, eles não vão negociar mais assim. Eu já vi contratos muitos arriscados, né? Contrato que a pessoa entra numa sociedade com um grupo, um exemplo de mercado, né? Entra com a sociedade de mercado e de repente, se ele decidir sair, ele pode sair, mas ainda fica devendo. Fica devendo, aí quando você vai ver, você investiu, né? Você investiu na construção daquele, alugou um espaço e construiu lá, reformou para fazer um mercadinho, é o que a gente mais vê, em padaria e tal, e de repente quando você vai sair da sociedade porque você tá vendo que você tá pagando para trabalhar, você sai ainda devendo, né? Por conta de análise de contrato. Ou às vezes é aquela questão, né? O outro lado foi com o advogado, mas você não, você quis economizar. Aí você foi sem advogado, sem uma assessoria, aí você chega lá, vai se submeter às orientações daquele... E o que você assinou, né? Assinou, está assinado. Mas, então assim, a gente finaliza vamos dizer assim, essa parte dos riscos, né? Trabalhista, fiscal e contratos. E lembrando também que condomínios, né? Também são empresas, né? E eu sei que é um dos ramos, né, de atuação do seu escritório, né? Sim, que são condomínios. Preventivamente, porque a gente sabe que se o condomínio também não tem uma assessoria jurídica, ele também corre risco. E aí não é o condomínio, são os moradores que correm risco, os proprietários correm risco também, né? Porque o condomínio é um CNPJ, os que têm CNPJ, tem empregado. Se tem empregado, pode ter risco trabalhista, risco tributário, né, e risco nos contratos. Então, mas quais são as atuações possíveis de uma assessoria jurídica para condomínios? E se você puder também dar algumas dicas, seria interessante. O condomínio ele já é uma pessoa jurídica diferenciada. É a pessoa jurídica que não tem fins lucrativos, né? A ideia do condomínio é arrecadar para sobreviver. É diferente de empresa. A empresa ter lucro, né? Visa lucro. Já o condomínio não tem essa visão de lucro, né? O condomínio ele está enquadrado dentro do direito imobiliário, né? É uma das nossas atuações no escritório. É algo assim que está crescendo, né? No mercado, né? Sempre existiu condomínio, né? A lei é de 64, então assim é muito tempo, né? E da sobrevivência aí de condomínio. Mas assim, hoje tem crescido muito, né? O olhar jurídico para o condomínio tem sido diferenciado. E aí, em se tratando de direito condominial, o que é que a gente fala? Dentro do direito condominial, que assim, às vezes eu sou advogado condominialista, né? O que é um advogado condominialista? Dentro do direito condominial, você tem vários ramos do direito, né? Aí você tem o direito do trabalho, né? Porque você tem funcionários ali trabalhando, né, dentro de um condomínio. Você tem direito contratual, que é uma rotatividade de contratos, é um prestador de serviço, é um pedreiro, então assim, a rotatividade de contratos é muito grande, né? Você tem direito tributário ali, a arrecadação, né, tributária, como o condomínio ele realmente não tem um tributo, né? Mas aí tem os prestadores de serviço, que são os recolhimentos, as retenções, né, específicas. Você tem aí o direito civil, né? O direito das relações, né? Inclusive quem institui, né, a forma que o síndico vai atuar é o Código Civil, especialmente, né? Você tem aí o direito de vizinhança, né? Então, assim, é um ramo que você não pode se apegar a não estudar os outros ramos. E aí você também tem o direito ambiental, né, que atua, o direito criminal, no direito criminal, que quando envolve aí questões, né, entre vizinhos, brigas, discussões que às vezes acontecem, e aí vem a figura do síndico, né,
O síndico, ele responde civil e criminalmente. Então, assim, o que é ser síndico, né, em um condomínio? É simples? Não, não é simples. Eu vou ter isenção aqui da taxa, como alguns condomínios têm, ou então hoje a lei já traz um leque aí de benefícios, né, as convenções já trazem um leque aí de benefício, isenção ou então um benefício aí, um salário fixo já. É só isso? Não, é muita responsabilidade. Quanto mais o condomínio maior, o empreendimento maior, mais responsabilidade, mais exigência, né? Então aí você tem o dever de prestar conta em assembleia, você tem o dever de fazer as coisas corretas, né? Fazer as contratações corretas, todo o valor que sai, você tem a responsabilidade de demonstrar aquele pagamento. A exigência nesse aspecto é bem maior que da empresa. Porque na empresa, eu como sócio, às vezes eu passo, vou comprar pagar um almoço hoje aqui, tá de boa. Eu não precisa prestar conta. No condomínio, não. Saiu 1 centavo, você tem que ter prestação de conta, tem que ter análise direitinho. E aí, quando o direito condominial ficou em evidência, os advogados atuavam o quê? Como? Na cobrança. Então, cobrando as taxas, né, em atrasos. Mas hoje é um grande leque, né, essa cobrança, né, cobranças de taxas dos inadimplentes, né, o dever do síndico é cobrar, não deixar a inadimplência crescer, é judicializar, mas o direito condominial não é só cobrança, ele tem esses leques aí muito grandes que realmente é uma organização, é uma empresa. De que forma você pode atuar? Aliás, pode atuar não, de que forma você já atua? Por exemplo, vocês vão para a assembleia, vocês avaliam se a ata foi correta, se não foi, ou seja, como é que é um condomínio que tem assessoria jurídica? Eu sei que, por exemplo, além de orientar e participar eventualmente até de assembleias e tal, uma coisa que é muito comum são os pareceres, né? Os pareceres jurídicos que apoiam a decisão da assembleia ou do síndico ou de uma comissão. De que forma, no dia a dia, na prática, no caso, o escritório de vocês podem assessorar condomínios? Exato, aí é o momento assim, quando o síndico está atuando, ele é questionado e aí ele não consegue responder, aí ele vai para uma assessoria. Me dê uma orientação aqui, me dê um parecer como responder esse condômino, ou como responder aqui esse problema, né? Tive um problema aqui entre vizinhos, tive esse problema aqui, como é que eu vou resolver? Então aí vem a consultoria, a assessoria jurídica que vai dar um parecer para o síndico, né? Como ele agir, vai orientar. E a atuação é justamente isso, é numa assembleia, ele vai para a assembleia. Existe aí o nível dos condomínios, né? Condomínios que são mais tranquilos, nas assembleias são assembleias ordinárias ou extraordinárias, uma ou outra, então não tem muita exigência, né? Então são mais dinâmicas, mais rápidas. Mas existem outros condomínios que são mais exigentes, né? Que tem um perfil mais de pessoas que analisam mais, que fica mais em cima, né, da gestão, das análises de conta, e aí o síndico convoca o advogado para se representar, né, apresentar o condomínio, porque tiver alguma dúvida jurídica, ele está ali para tirar dúvida. E é dever do síndico, inclusive está no artigo, né, do Código Civil, prestar conta, informar eventuais processos para os condôminos, isso em assembleia. Então, por exemplo, o condomínio foi processado, é dever do síndico fazer essa informação na próxima assembleia ou convocar uma assembleia para informar. Então aí a presença do advogado facilita, né, tirar dúvida, o que é o processo, né, por que esse processo, qual é o caminho de defesa, né. E como também evitar, né, novos processos, evitar, né, vem a questão preventiva. Né? A importância, então, do condomínio, ou seja, se numa empresa ele evita quebrar, né? Evita a empresa quebrar, fechar as portas, no caso de condomínio, ele vai melhorar a convivência e também a situação financeira do próprio condomínio, porque se, por exemplo, o condomínio foi condenado leniente em muitos aspectos, vamos dizer assim, ou não teve assessoria jurídica, ele vai pagar a dívida, vai contratar um advogado ali para fazer a defesa e tal, mas enquanto ele estiver pagando essa dívida, o que acontece? Ele não vai poder fazer investimentos nas melhorias, né? Às vezes correções que precisam ser feitas, mas o condomínio não tem dinheiro,
para fazer. Por quê? Porque está pagando uma dívida trabalhista. Sim. Né? Incorreu num erro. Né? Então, a importância para todo e qualquer condomínio, do menor ao maior, é ter uma assessoria jurídica que acompanhe todos os passos. Né? E hoje, assim, o condomínio, ele se perfaz em várias responsabilidades. Então, assim, uma entrega de um empreendimento. Então, entregou um empreendimento hoje, daqui a 2 anos você tem a obrigação de fazer uma manutenção de fachada. Daqui a um tempo você tem a obrigação de fazer uma manutenção estrutural. Né? Aí você já tem a responsabilidade do AVCB, de ver a questão do corpo de bombeiro, como é que tá. Aí você tem a responsabilização de contratar um seguro contra incêndio, seguro contra desabamento, seguro contra qualquer outro incidente. Então, assim, o síndico, ele tem várias responsabilidades, né? Prestar conta, arrecadar fundos para arcar com as despesas. As despesas não deu certo, fazer uma assembleia para poder se aumentar taxa condominial para alcançar uma taxa extra para poder fazer uma obra. Então, assim, é um leque de responsabilidades, e tudo envolve a contribuição. Né? Tudo envolve, porque tudo hoje envolve dinheiro, tudo hoje envolve você ter renda. Então, se você não consegue ter aquele valor suficiente para poder arcar com as despesas, aí você precisa chamar uma assembleia para poder fazer um aumento de condomínio. E o advogado nisso atuando, orientando. E aí vem até a questão da inadimplência, né? Inadimplência que às vezes está alta, né? Vários condomínios que não pagam as suas taxas respectivas. E é um ponto importante para chamar a atenção da questão da inadimplência, é que no direito condominial, no direito civil, uma das possibilidades de você perder um bem que hoje é considerado bem de família, que é um imóvel, é meu único bem. Você perde o seu bem por conta de débito condominial, que é a obrigação próprio terreno, é a obrigação que ela está vinculada àquele imóvel. Então, ela adere, né? Adere ao imóvel. Então não tem a proteção. Não adianta dizer depois, é meu único bem de família, vou ficar devendo condomínio aqui. Se tem uma coisa que você pode dever tudo. Duas coisas você não pode, né? Pensão e condomínio. Então, e é risco. É um risco muito grande. Então, assim, e além disso, tem as cláusulas, né, da convenção que estabelece lá multas. Então, se você fica inadimplente, aí o valor que era, né, reduzido, ele passa a ser quase o dobro depois. E quanto tempo vai passando, maior vai crescendo aquela dívida. Então, assim, essa questão de débito condominial hoje é uma dor de cabeça. E assim, um dos únicos, né, um dos principais que a gente consegue execução do imóvel, e assim, tem trabalho, né, mas quando não se consegue executar de outra forma, o imóvel que acaba sendo o bem para poder ser alienado, para ser levado a leilão para se quitar um débito condominial. E eu imagino também que a própria convivência entre os moradores em um condomínio que tem assessoria jurídica e o que não tem, ele é diferente, né? Porque com a orientação de um advogado, o síndico, ele vai atuar dentro da lei, sem expor o condomínio ao risco. Sim. Né? E as coisas tendem a se resolver melhor, né? Até o advogado intermediar um acordo, né? Acho que pode, né? Assim, intermediar acordo, não precisa levar tudo para a justiça. O direito condominial hoje, ele tem muito essa abrangência da conciliação. Então, assim, às vezes é um vizinho com problema com outro vizinho, né? O barulho, criança, aí você tá ali morrendo de raiva, reclamando, chama ali o síndico. A função do síndico é essa: chamar, conversar, né, tal, e compreender as razões, pronto, e resolve o problema, né? E o condomínio sendo assessorado por um advogado, esse acordo, veja a importância, né? Esse acordo que foi firmado ali com o síndico, que foi o conciliador, ele pode ser formalizado. Sim. Né? Sim. E pode e deve, a depender da abrangência, deve ser formalizado. Sim, com certeza. E essa formalização evita precedentes de novas discussões, né?
E traz também modelos, né? Modelos para que futuros problemas sejam evitados através daquela conciliação. Pode ser homologado, inclusive, na justiça. Na justiça. E interessante também para essa questão da assessoria jurídica é a questão da regulamentação da convenção e do regimento interno. Que é a base, né? Que é a base do condomínio. Você precisa... É aquele caminho também que a gente conversou no início do conhecimento da empresa. No direito condominial, você precisa também conhecer o condomínio. Precisa conhecer as diretrizes, precisa conhecer o dia a dia, né? Ir lá visitar, né, para poder entender. Aí, às vezes, você está no escritório e recebe uma demanda. Doutor, uma pessoa aqui veio para a piscina com uma garrafa de vidro, mas no regimento não pode. Então, você consegue, já foi lá, consegue conjecturar o que é que está acontecendo. Então, aí cabe uma advertência. Então, assim, esse dia a dia, que é o que está descrito no regimento interno, e a abrangência de todos os deveres e direitos na convenção coletiva. E uma convenção coletiva e um regimento interno feito de forma segura sempre é através de uma consultoria jurídica, né? Para analisar. Bom, mas eu sei também que o leque do seu escritório também é amplo, né? Não só a questão, né, então, de que a gente falou aqui, né, de consultoria jurídica, né, preventiva e também em ações e tal. Atua em condomínios e atua em que mais? A gente atua na parte, né, só para trazer, contextualizando, a gente atua na parte empresarial, que é dando essa consultoria para a empresa, e dentro dessa consultoria empresarial a gente tem esses leques, né, que a empresa necessita. Fora a parte empresarial, a gente atua no direito imobiliário, que é no ramo do direito condominial, mas também nós atuamos no direito educacional, né? Nós temos um carro-chefe lá, né, que é a faculdade Unirb, né, o Centro Universitário da Bahia, que a gente atua, a gente faz parte da coordenação, inclusive, né, do núcleo jurídico da instituição. No direito educacional, a gente trabalha nessa parte aí da educação, do estudante, né, das obrigações do estudante, da obrigação do educador também, da instituição, né, das IES, né, que a gente chama Instituição de Ensino Superior. Aí aqui também a gente tem esse leque aí dos benefícios, né, que são concedidos, né, seja para o Educa Mais Brasil, seja FIES, ProUni. Então a gente tem todo esse conhecimento aí nessas áreas, né, nessas abrangências. E dentro desse ramo de direito educacional, por se tratar de uma instituição de ensino que ela traz aí esse leque de educação, de cursos, a instituição também ela tem o curso de futebol, né? Aí legal. Tem o curso de futebol e daí já tem também um clube, aí a gente atua também na parte de futebol, né? Especialmente na parte trabalhista, né? No direito de futebol, né? Então a gente traz aí essa assessoria para o direito dos atletas, né, direito dos clubes, né, as obrigações do clube, né, as análises de contrato, defesas processuais. Então, hoje o escritório Lopes e Brito ele tem esse ramo aí empresarial, imobiliário e educacional, e também atua no ramo de futebol. Dentro desse ramo empresarial, a gente também atua na parte evidente, que é na parte tributária, né, que anda dos direitos de mais abrangência. Inclusive eu sou especialista em direito tributário, tenho buscado aí avançar nessa área, que é o leque hoje que as empresas precisam para poder sobreviver, né? Fazer um estudo melhor das suas possibilidades de tributação, para não morrer aí na praia, né? Não pagar tanto imposto, e agora só que de forma legal, né? Sim. Que às vezes o empresário quer dar um jeitinho, né, reduzir imposto, mas reduzir imposto de maneira legal só com advogado, para poder entender todo esse processo, até onde, o que pode fazer, não é isso? Perfeito. Mas, meu amigo, foi uma aula aqui, né? Espero que quem assistiu possa aproveitar bastante, tem muito conhecimento, coisa que já pode ser feita já agora, né, na sua empresa, correções que você pode já adotar, medidas que você já pode adotar. E só que uma das medidas, tudo que a gente conversou aqui, o mais importante é a contratação de assessoria jurídica, né?
e porque é uma gama muito grande de conhecimentos, muitos ramos de direito, Sim. né? E que eu falo como empreendedor, a gente não tem a mínima condição de estar atualizado com elas, né? Então não tem como a gente conhecer de tudo. Sim. A gente já tem outros empresários que já tem muita preocupação, né? O dia a dia ali da operação, né? Que toma muito tempo, as questões estratégicas e tal, e ainda não pedir ajuda, né? Não ter alguém que ajude nessa questão, é fadado Ao fracasso, né? Então, quero te agradecer aqui pelo você ter aceitado o convite de estar com a gente hoje, ensinando aqui para os empreendedores, nosso canal Conhecimento Empreendedor, porque no fundo, você está dando subsídios para esse empreendedor ele continuar. Sim. Né? Você está dando informações aqui que vão ajudar a empresa a se desenvolver, a não morrer, né? E sim se desenvolver. Então, mas um agradecimento aqui para você, as portas estão abertas, sempre que você precisar, sempre que você quiser, pode, tem o nosso canal aqui aberto para você nos ajudar nessas questões jurídicas. Perfeito, eu agradeço, né? Na verdade, o Escritório Lopes e Brito agradece esse convite, né? Como eu falei, nossa atuação lá são os sócios fundadores, sou eu e minha esposa, que é minha sócia, a doutora Jaciara Lopes. Nós atuamos aí nesse ramo do direito. O direito é muito, modifica todo dia, é muito gostoso de trabalhar, de estudar, porque a gente em todo tempo está estudando, está se atualizando, e é bacana esses bate-papos, assim, trazer o nosso conhecimento, até mesmo para que as pessoas, os empresários se alertem a determinados detalhes. Às vezes está lá escutando aí, né? Imagino tá escutando, dirigindo um carro, ou até mesmo no lazer, mas está pegando alguma dica que é o seu dia a dia, é algo que precisa mudar, que precisa modificar, são detalhes que precisam ser observados. Então, assim, para mim foi uma honra, né? Uma honra estar aqui, discutir, trabalhar, e fica à disposição, assim que se tiver um assunto aí para a gente poder trazer um leque de discussão aqui, vai ser muito bom comparecer. Fala aí a rede social, né, o Instagram, as redes sociais que vocês têm. Se quiser passar telefone também, endereço, enfim, fica à sua disposição. Sim, o nosso escritório aqui na Tancredo Neves, né, na Esplanada Tower, na sala 1307, 13º andar. O Instagram é o Lopes e Brito. Nosso contato é de WhatsApp, né, que é mais fácil, as pessoas sempre sim, com vão certeza. para o WhatsApp, é o 999339995. Estamos aí à disposição sempre, né, alguém quiser tirar alguma dúvida, né, quiser sanar também, alguma coisa que ouviu aqui hoje, quer continuar batendo um papo, né? Pode, inclusive, fazer comentários, né? Esse vídeo, você pode fazer comentários, a gente vai estar lendo os comentários e respondendo. Eu passo para ele, passo para o Dr. Joab aqui as perguntas. Perfeito. Né? E é isso. Até o próximo episódio. Fica aqui meu agradecimento e até mais. Ok, obrigado.